Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto. Renata Fã aí junto com o Cicinho, nascendo Ronaldão, comentando tudo sobre esse confronto que acontece hoje na Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos. Primeiro jogo aí, vamos ver o que a imprensa falou sobre tudo isso, escalação para esse jogão e muito mais. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo que tá muito legal. 112 anos de vida para o Palmeiras, atualmente um dos gigantes do Brasil, da América do Sul, um clube estruturado, organizado e que hoje disputa as principais competições com força. O William Tales. Fora tudo isso, a torcida já pediu presente, que é uma vitória no clássico contra o Santos. Para você, aquele bom dia, vamos falar desse jogaço. Defesa que ninguém passa. Exatamente, Renata, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Já estamos aqui na frente da Casa Alviverde, que daqui a pouco às 9h30 da noite recebe esse grande clássico, Palmeiras e Santos se enfrentando pelas quartas da Copa do Brasil. 112 anos de história do Verdão, que hoje também vai estrear camisa nova, a terceira camisa, homenageando os 20 anos do tetracampeonato mundial da Itália na Copa do Mundo de 2006. Para hoje, o jogo marcado por duas grandes dúvidas na escalação das duas equipes. Começando pelos donos da casa, a saída do Alan Elias, ele que foi vendido para o Manchester City numa negociação aí que gira em torno dos 40 milhões de euros, portanto, a oitava maior venda da história do futebol brasileiro, terceira maior da história do Palmeiras, atrás apenas de Endrick e Estevão, e de todo o top 10 é o jogador mais caro da lista. Então, uma grande transferência do Palmeiras, mas também uma dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira, que deve repor a ala direita ali, quem sabe com Maurício ou Felipe Anderson, ou um desses dois pode aparecer ali mais pelo meio, repondo o Arias, que o colombiano também pode fazer essa função ali do lado direito, sendo deslocado para o lado do campo e abrindo espaço para o paraguaio Maurício ou para o próprio Felipe Anderson. Já do lado do Santos, a dúvida fica em torno de Neymar. Neymar está relacionado para a partida, o Santos sempre divulga a lista de relacionados com antecedência, mas ele não deve jogar, não deve estar à disposição. Neymar não gosta de atuar em gramados sintéticos, teve uma cirurgia importante, uma cirurgia grave que fez no joelho ainda na época de Arábia Saudita, e ele acredita que os gramados sintéticos pesam mais na articulação, pesam mais no joelho, portanto ele prefere evitar esse tipo de jogo em campo sintético. Só abriu exceção uma vez lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, ainda assim torceu o tornozelo, então não gosta de jogar em gramado sintético e por isso não deve estar à disposição hoje. Ele ainda é aguardado na concentração, nem viajou com o time para a concentração hoje aqui em São Paulo, mas é aguardado ainda na delegação para estar na concentração com a equipe, mas não deve estar à disposição do técnico Cuca para a partida de logo mais, nem mesmo no banco de reservas. Pelo menos essa é a expectativa de momento, mas o Santos quer preservar esse mistério até os últimos momentos antes da divulgação da lista final dos 11 iniciais e também do banco de reservas. Sem ele, o Cuca deve montar o meio-campo-ataque com um bom tempo, Roleiser, Barreal e Gabigol. Vamos ver mais informações sobre essa grande partida na reportagem do Thiago Fagnani. Do lado verde, semana agitada nos bastidores. A academia de goleiros tem reforço. Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa, chega após a venda do arqueiro Kaique ao Sporting de Portugal. E Alan está de saída. O Palmeiras fechou a negociação com o Manchester City em 240 milhões de reais. Foram 9 gols e 12 assistências em pouco mais de um ano no time principal. E ele já está indo mesmo para a Inglaterra, portanto, será desfalque esta noite. E o Andréas Pereira também é desfalque, viu? Mas, torcedores, calma. No caso, eu tô falando de Libertadores. 2 jogos de gancho por conta daquela expulsão contra o Cerro Porteño. Um já foi cumprido, então não enfrenta a LDU no jogo de ida das quartas. Voltando à Copa do Brasil, Paulinho e Piquerez novamente participaram de boa parte das atividades que foram realizadas aqui na Academia de Futebol. Porém, ainda são dúvidas. Abel pode escalar o time com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes, Barbosa, John Arias, Andréas Pereira, Maurício ou Felipe Anderson, Marlon Freitas, Arthur ou até Piquerez, dependendo do esquema tático do time, Flaco Lopes, Vitor Roque.
focado, a gente sabe que trabalhamos muito bem sempre e estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe, é um clássico, nenhum clássico é fácil, a gente temos que nos preparar mentalmente, concentrar do início ao fim, para conseguir nesses primeiros 90 garantir uma vantagem dentro de casa para levar algo bom para lá também. E na Baixada Santista, bom... Pressão por resultados. Também teve movimentação nos bastidores. Miguelito renovou seu vínculo. O boliviano das categorias de base do Peixe assinou até o final de maio de 2029. E para o clássico de hoje, adivinhem qual é o grande assunto? Não tem como errar. Ele mesmo, senhoras e senhores. Como sempre, Neymar. E adivinhem por quê? Lógico, gramado sintético. Eu vou conversar com ele amanhã, a partir de amanhã, daí a gente tomar as decisões, não só com ele, como todo o elenco, né? E depois definir o que de melhor a gente pode fazer. Lógico que a gente sabe que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é o favorito, joga em casa, é o líder do campeonato, e tem um elenco muito numeroso e com muita qualidade. E o mistério está no ar. O Santos divulgou a lista de relacionados e Neymar está nela. Cuca admitiu que ele poderia até ficar no banco de reservas. Contudo, segundo o site GE, ele não viajou com a delegação e é aguardado no hotel em que o time está concentrado. Mas a tendência é que não fique à disposição. E agora? O Santos pode começar a partida com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, William Arão, ou Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Christian Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal, Paul Laser ou Neymar e Gabigol. Edu Dracena, essa expectativa, muita gente cravando que o Neymar não vai jogar, que ele já anunciou que no sintético ele prefere evitar, tem medo das lesões, mas é aquela história, Copa do Brasil, é um clássico, é um momento decisivo. Qual é o seu palpite? Neymar joga ou não? Renata, e o Santos precisa muito do Neymar. E se o Neymar não jogar, com certeza o Santos perde muito na qualidade técnica do seu capitão, é um cara diferenciado realmente. Agora, eu imagino, Renato, que ele não vai jogar. Ele não vai jogar, tá na lista da convocação ali para viajar, só que ele não viajou. É difícil, de repente, ele não viajar junto com o elenco e jogar como aconteceu lá contra o Remo, mas isso, ele tinha uma coisa já comercial, já pronta para que ele pudesse fazer isso. Então, eu entendo, se o Neymar não jogar, acaba dificultando ainda mais a equipe do Santos, porque o Santos depende muito desse jogador, porque ele está jogando bem, entrosado com o Gabriel ali, está se movimentando bastante. E, por outro lado, o Palmeiras tem que enfrentar o Santos da melhor forma possível, até porque você precisa fazer um resultado. Fazendo um resultado bom, até mesmo para você jogar o segundo jogo lá na Vila Belmiro, vai ser muito importante para o Palmeiras. E a nossa produção levantou uma estatística interessante. O Neymar, na Copa do Brasil, está pendurado com 2 amarelos, que ele tomou diante do Remo e também contra o Coxa. E se ele entra em campo, toma um amarelo, não poderia estar na Vila Belmiro para fazer a decisão desse confronto. Isso pesa, Cicinho? Pesa, a questão do cartão pesa também, a questão do gramado, mas se o Santos não abrir os olhos, é eliminado nesse primeiro jogo. Se olhar no papel o time do Palmeiras e olhar o time do Santos, o time do Palmeiras é muito superior. Mas assim, tem o outro lado, tem jogos do Santos sem o Neymar, que a equipe do Santos ela ficou muito mais consistente no sistema defensivo. Teve dificuldade para atacar? Teve, mas só que defensivamente ficou mais protegida, porque o Neymar quando joga, ele incentiva o Santos a apoiar, a ir pro ataque, porque é a característica dele, e ele chama a jogada, ele chama os companheiros. Então assim, o Cuca vai ter que pensar muito, como o Edu falou e frisou muito bem, porque conhece o Santos como ninguém. A probabilidade dele não jogar é muito grande, porque nem viajou com o elenco, a não ser que ele pegue o helicóptero e chegue ali, ele consulta na agenda e fala, gente, hoje não tem nada para fazer, deixa eu ir lá bater uma bolinha e ir jogar. Mas assim, quanto o Palmeiras, se o Santos não abrir o olho, é eliminado nesse primeiro jogo. Tem um detalhe, Rona, o Santos está sofrendo no Campeonato Brasileiro, mas classificado na Copa do Brasil, tem esse enfrentamento com o Palmeiras, e na Sul-Americana eliminou o Macará, lá no Equador.
E aquela história, é um time que no Brasileirão contra o mesmo Palmeiras empatou na casa palmeirense. Então, acho que isso serve de até um certo favoritismo do empate para esse jogo. Então, acho que é por isso que o Neymar está sendo poupado, porque ele está sendo poupado mesmo. O cara que tem problema no joelho e na coxa, esse problema até de físico, pegar um campo desse horrível. Horrível não. Tem que ficar fora mesmo. Que isso, Ronaldo. Porque o atleta horrível, é ruim. Horrível o atleta é a arena que estava lá do Corinthians jogando na areia. Jogando na areia. Então, é ruim jogar na areia, é ruim jogar no tapetinho. Então, um jogador como o Neymar, sendo poupado, ainda mais com 2 cartões, sendo poupado para jogar na sua casa, melhor ainda, tá certo o Cuca. Agora tem que estar vivo. Tem que sair vivo desse primeiro jogo. Aí depois joga a sorte junto com o Neymar, que joga muita bola, pode até beliscar uma classificação aí e fazer o Abel pensar já na volta para casa. Quem sabe o Abel não volta para casa. Edu, agora tira essa história de Santos e concentra no lado palmeirense. Porque você falou pro Ronaldo essa semana que está em 3 competitions. Pode cair. E o Palmeiras sabe que a Copa do Brasil, ela dá vaga direta na Libertadores, ela oferece dinheiro e é um título que a torcida adora. Então o Palmeiras vai com força máxima para esse jogo, vai lutar e muito. Lutar e muito, tem condições de vencer essa competição, Renato, é um dos favoritos, mas a questão é, o Palmeiras tem que fazer esse favoritismo dentro de campo prevalecer. Pelo investimento, pelo clube que está, pelo momento também que está vivendo. Então, eu entendo assim, essa diretoria ainda não ganhou a Copa do Brasil, então, de repente, tem essa necessidade, né? Essa vontade de ganhar essa Copa do Brasil e jogando dentro de casa. Eu acho que o Palmeiras jogando dentro de casa é muito forte, realmente. Essa questão do mata-mata, o Abel sabe, o Ronaldo quer arrumar confusão no Palmeiras onde que não tem, independente do resultado ou não. O Palmeiras tem processo, tem planejamento, então isso faz com que o Palmeiras hoje seja favorito em qualquer campeonato que for disputar. Quem vai apitar esse jogo aí? Quem vai apitar esse jogo? O Arleu, Bruno Arleu. Ai, Santos. Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca. Santos. Ai. Ronaldão, porque você tá falando de arbitragem, irmão? Eu não tenho nada a ver com isso, mas que nem o Corinthians tá jogando. Abre o olho. Não vou falar nada. Bom, vamos continuar nas asas. Muito bem, bom, hoje tem mais Copa do Brasil e o Palmeiras encara o Santos no Nubank Park, sem o Alan, que já vai embora para o Manchester City. Eu tinha falado aqui, pode ter o retorno do Paulinho, mas não vai ter, é isso? Não vai ter. Paulinho deve estar à disposição contra o Mirassol no final de semana. Ele estava terminando a transição, né? Começou a treinar com o grupo nessa semana, não vai ter. Palmeiras deve ter de novo o Arias titular, porque a gente vai lembrar contra... Na última rodada, contra o Vasco, tinha esquecido, o Arias começou no banco, então ele vai provavelmente voltar a ser titular. Agora a dúvida é como ele vai armar esse time sem o Alan. Tem muita gente que está apostando no Arias aberto pela direita, com o Maurício jogando mais centralizado, um pouquinho mais para a esquerda. Eu também não descartaria a possibilidade dele manter o Arias na esquerda e colocar o Felipe Anderson jogando pela direita. E pelo que eu li ontem no UOL também, do Bruno Lima, setorista de Santos, ele ouviu da galera que o Santos pode vir para São Paulo para jogar e resistir ao máximo para levar a decisão para Vila Belmiro. O que significa isso? Jogar totalmente retrancado, sem o Neymar. Pelo que eu também li ontem à noite, o Neymar não sobe a serra. E então a estratégia do Santos vai ser colocar um caminhão, um ônibus na frente da área, que é justamente o jeito que o Palmeiras mais teve dificuldades nas últimas partidas. A gente vai ter que ver o Palmeiras tentando passar por esse ônibus com o seu time completo, exceto o Alan, que já não dá pra gente mais chamar de desfalque. 3.200 likes, chegamos na nossa meta, vamos agora para 4.000 likes, hein? Queremos 4.000 likes, já que estamos indo muito bem, com audiência brutal, inclusive. Bom, Mauro, tá aí, primeiro teste do Palmeiras sem Alan, espera-se que o Abel consiga resolver isso. Arias na direita, Maurício jogando, sem um jogador importante, que foi embora. Primeiro acho que essa venda do Alan ela tem que ser encarada de forma absolutamente natural. É óbvio que ele seria vendido cedo ou tarde. Parece até. Eu vejo umas reações assim desde ontem que parece que todo mundo está surpreso. Nossa, venderam o Alan. Óbvio que ia vender o Alan. Alguém tinha dúvida que isso ia acontecer? E a reposição foi antes da venda, que foi o Arias. Quando o Arias chegou, a discussão era como é que vão jogar os dois? Joga pela mesma faixa do campo, um vai ter que mudar de lado. Isso que se falava quando o Arias foi contratado. Então o Arias é o cara para ocupar o espaço do campo que já foi do Alan. A característica é outra, mas eu vejo dessa forma. E sobre a questão financeira, né, o Palmeiras investiu mais ou menos 35 milhões de euros em 3 jogadores da janela passada para a atual.
Marlon Freitas, Barbosa e Arias. Está vendendo por 40 aproximadamente, se você botar impostos, taxas, quase que empata. O Palmeiras já fez reposição com 3 jogadores com o dinheiro do ano. Basicamente é isso, é só fazer a conta, é matemático. Então o elenco já foi reforçado antes. E a comissão técnica ainda contou com os dois por um período, com o Alan e com o Arias. Mas eu vejo dessa forma. O material humano continua muito farto e muito bom. Entendeu? É muito melhor que o time do Santos, com toda a condição de fazer um bom jogo, de vencer o jogo atuando em casa. Olha, do outro lado, como disse o Danilo adiantando, talvez não tenha Neymar. Vai viajar, não vai viajar? O fato é que o Neymar e gramado sintético são coisas que não se misturam. Ele jogou apenas uma vez no gramado sintético. Matéria do Bruno Lima aqui no UOL lembra disso. Foi um jogo só e na época ele ainda reclamou. Foi lá no estádio do Galo, na MRV Arena. E ao final do jogo ele postou: comprovado, sintético é uma M, reticências. Depois desse jogo aí. Tem a lista toda de não jogos do Neymar no sintético aí. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 jogos que o Santos foi para o sintético e o Neymar não jogou. Ele também fez parte daquela campanha que foi feita por alguns jogadores contra o gramado sintético. Então, portanto, ele não joga. E hoje tem essa dúvida aí, ô Casão. Vai para até lá e não joga? Vai e joga pouco? Não vai? Tá tudo rodeado de mistério a presença do Neymar na partida de hoje. Neymar, grama sintética e jogo fora da Vila não sentam na mesma mesa para jantar. Certo? Essas três pessoas, eles não sentam na mesma mesa. O Neymar não joga fora de casa. Só foi jogar contra o Vasco, foi o primeiro jogo. Não joga em grama sintética, isso ele já falou e é um direito dele, na realidade. Ele acha que é mais arriscado se machucar e tudo mais. Mas tem outro detalhe nessa história toda. O Santos está colado na zona de rebaixamento. Está arriscando, é um dos times que corre sérios riscos mesmo de rebaixamento. Do São Paulo para baixo, está todo mundo correndo risco nesse momento. E pode ser que entrem outros times aí nesse pacote. Mas nesse momento é do São Paulo para baixo. O Santos tem 2 pontos acima do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Mirassol. Tem 24 e o Santos tem 26. O Santos domingo joga com o Corinthians na Neoquímica Arena. Uma derrota do Santos domingo, dependendo dos resultados de Grêmio, de Inter, do próprio Mirassol, ele pode entrar na zona de rebaixamento no domingo à noite, dependendo do resultado. Então eu fico pensando, o Santos está na Copa do Brasil, está correndo riscos no Brasileiro, está na Copa Sul-Americana. Tem elenco para isso? Não tem elenco para isso. Tem um time titular para isso? Não tem um time titular para isso. Então, no caso de hoje, eu acho que o Santos tem que abrir mão de alguma coisa. Não é abrir mão assim, vamos lá, vamos pôr juvenil e vamos sair fora da Copa do Brasil. Não, vai lá tentar jogar o jogo como você mesmo falou, vai colocar o ônibus na frente, o Danilo falou, 2 ônibus na frente, vai tentar se retrancar e tudo mais. E eu acho que o Neymar não deveria mesmo jogar hoje, porque o Santos tem que tentar não perder do Corinthians domingo. Porque não adianta você passar a Copa do Brasil, passar a Sul-Americana e começar a descer na tabela, que já está ali, e cair para a Série B. Aí muitos vão falar assim, pô, mas a grana que entra sendo campeão, se o Santos chegar na final da Copa do Brasil, ele já está na Libertadores no ano que vem e entra uma puta grana, é verdade. Se ele passar pela Sul-Americana, se ele chegar na final da Sul-Americana, também é uma puta grana, também é verdade. Mas se ele cair, as receitas caem todas. Caem todas, gente. O dinheiro de televisão é menor, tudo é menor. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos a imprensa falando um pouquinho mais sobre o Verdão, que enfrenta aí o Santos hoje pela Copa do Brasil. Um jogo aí muito importante, o jogo de ida. Então o Palmeiras precisa fazer um bom resultado. Vencendo esse jogo aí por 2-3-0 seria excelente, porque o jogo na Vila seria muito mais tranquilo. O Santos, ele precisa se recuperar no Brasileirão. Então eles têm 3 campeonatos, né? Então, o Sul-Americano também. E se eles focar nas outras competições e esquecer o Brasileirão, eles podem ser rebaixados, né? Como o comentarista aí falou. Então eu acredito que eles vão tentar jogar com o Palmeiras, tentar tomar o menos gol possível
e tentar reverter, né, na Vila. Mas a chance de ele passar vai diminuir muito, porque ele precisa focar em outras competições. Mas é isso, né? O Palmeiras vai com força máxima para esse confronto, né? Só não vai ter Alan, que já está vendido, indo aí para Inglaterra, né? Se representar no City. E assim, o Verdão tem um saldo aí, né? Para receber de 240 milhões de reais. Uma grana muito boa e que ele pode trazer reforços aí, né? Oportunidades no mercado. Essa janela ainda que se fecha dia 11 de setembro. Mas é isso, Dudu. Qual a sua opinião? Comece sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.